comunhão quebrada. Comunhão quebrada. Na verdade, eu quero trazer um alerta. Já há alguns dias esse assunto tem queimado meu coração, já desde antes do nosso culto das primícias. Esse assunto tem tocado meu coração, tem queimado meu coração. E nós vemos aqui, digamos assim, uma situação, uma realidade de Adão e Eva, por exemplo. Nós vimos aqui naquela peça teatral, que eu não me esqueço daquela cena, eu já falei isso aqui outras vezes, de Adão e Eva aqui representado pela Patrícia e pelo Clériston, meu irmão, eles chorando, arrependidos, porque tinham um lar, eles viviam no paraíso, e o melhor disso, Deus visitava eles todos os dias. Na viração do dia, Deus passeava no jardim, Deus andava com eles. E de repente, eles foram expulsos do jardim, eles foram expulsos daquela comunhão. A comunhão entre Adão e Eva e Deus foi quebrada. Mais adiante, nós vemos o exemplo de Caim, filho de Adão e Eva, o primeiro ser humano nascido de outro ser humano, de Eva, que foi Caim. E Caim, ele mata o seu irmão Abel. E é triste, nós vamos já ler, é triste esse acontecimento. E no final o final do relato da história de Adão e Eva, e Deus os expulsou do jardim. E Deus os expulsou e colocou querubins na porta do jardim, na entrada, para que eles não voltassem. Imagine só essa cena, que dolorosa era ou foi essa cena. Aí você vê o Caim também, o relato a respeito dele no final ali, e Caim afastou-se da presença do Senhor. Olha que coisa triste. E um pouco mais adiante, outro personagem que eu escolhi para essa noite foi Sansão. Olha que triste também o relato final da aventura sexual amorosa de Sansão com uma mulher chamada Dalila, que você conhece muito bem. E ele estava tão cego de amor, tão cego de paixão, que ele não viu que Dalila, ela não o amava, não era fiel a ele, queria era derrotá-lo, juntamente com o seu povo, subjugá-lo. E ela ficava ali importunando ele para saber o segredo da força dele, até que ele um dia revelou. Porém, ele confiava tanto na sua força que vinha do Senhor, por causa do compromisso, da aliança que ele tinha com Deus, de ser um nazireu. Então ali, o cabelo dele não poderia ser cortado, era uma aliança feita entre ele e Deus, através de seus pais. E ele confiava tanto naquela força, que ele revelou, e aí ele cochilou no colo de Dalila, como você sabe da história. Ela pegou, mandou cortar os seus cabelos, e ele não percebeu, e ela acordou ele gritando: Sansão, Sansão, os filisteus estão atacando. Ele acorda, mas dentro dele, ele imagina, ele pensa: vou me livrar como das outras vezes, com a minha força e tal. Aí o que a Bíblia diz? Porém, não sabia Sansão que o Espírito já não estava mais com ele. Gente, olha só que coisa forte. Adão e Eva tinham comunhão com Deus, Caim tinha comunhão com Deus, Sansão tinha comunhão com Deus. Mas em um momento de suas vidas, a comunhão foi o que, queridos? Quebrada. Como anda a sua comunhão com Deus? Comunhão, um significado muito simples e claro, é ter coisas em comum. Estamos falando de ter comunhão com Deus.
Não comunhão com o meu próximo, mas comunhão com Deus. Comunhão significa ter coisas em comum. Ou seja, se eu tenho comunhão com Deus, então Deus tem características que eu tenho. Eu tenho características que eu adquiri de Deus. Então, eu me torno parecido com Ele. Eu me torno parecido com Ele. Comunhão, como diz o dicionário, significa sintonia de sentimentos. Eu sinto o que Deus sente, Deus sente o que eu sinto. Sintonia de pensamentos. Eu penso nas coisas de Deus, Deus pensa no que eu penso. Nós temos uma sintonia. Quem não tem comunhão com Deus, quem está no mundo, não pensa no que Deus pensa, não sente o que Deus sente. O mundo deles é outro. Comunhão é sintonia de atitude. O meu caminhar, o meu andar, o meu gesticular e tal, são atitudes parecidas com as atitudes de Deus. Então, sintonia de sentimentos, de pensamentos, de atitudes. Comunhão significa identificação. Se tenho comunhão com Deus, então eu me identifico com Ele. É igual você conhece alguém e de repente, naturalmente, você se aproxima dela, um amigo. Você se identifica com ela. Por que você se identifica? Porque ela tem coisas dentro dela que quando você descobre, você percebe, rapaz, a gente se identifica. Eu também gosto disso. Eu penso nisso também. Eu também faço essas mesmas coisas. Você se identifica com aquela pessoa. Comunhão ainda significa associação, sociedade. É andar juntos. E eu quero que você abra sua Bíblia, projeto no telão também, Gênesis 1:26. Foque no seguinte: comunhão com Deus. A comunhão é com Deus. Gênesis 1:26 vai nos dizer: então Deus disse: façamos os seres humanos a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Façamos os seres humanos a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então, o ser humano no seu estado original se parece com Deus. Diga assim: o ser humano no seu estado original se parece com Deus. Note, no seu estado original, ok? De criação. Então, ao me parecer com Deus, naturalmente eu vou ter comunhão com Ele. E isso, depois da queda, foi restabelecido em Cristo. O ser humano, depois da queda, depois do pecado, depois de uma vez mortos nos nossos pecados lá no mundo, não tínhamos comunhão com Deus, andávamos mortos em nossos delitos e pecados, andávamos na iniquidade, mas conhecemos a Cristo, nos entregamos a Ele e Ele nos restaurou. E a Bíblia diz que Ele nos reconciliou com Deus. Então, naturalmente nós voltamos ao nosso estado original, voltando a ter comunhão com Deus. Quando nós fomos restaurados, purificados, perdoados, renovados, salvos em Cristo, nós voltamos à comunhão com Deus. Isso se deu no dia da nossa conversão. Isso se deu naquele dia que você levantou sua mão. Ali a sua comunhão foi restaurada com Deus. A partir dali, algo mudou em você, fazendo você voltar ao seu estado original. Então, você está agora caminhando com Deus. Você está agora em comunhão com Deus. Assim como Adão e Eva, assim como Caim, e assim também como Sansão. Porém, a questão é, hoje, a pregação é para que você reflita. Para você que nos assiste também, para que você reflita nisso. A minha mãe me ligou, só abrindo parênteses. Ela disse: meu filho assistiu o culto todinho. Ela assiste direto o culto, né? Olha, quando tu terminar o culto, ou quem terminar o culto, tu também
a cena para o pessoal que está assistindo, porque termina o culto e tal, e a gente se sente assim. A gente está assistindo também, então tu dá um alô de vez em quando, a minha mãe falando, dá um alô de vez em quando para quem está assistindo, porque a gente senta ali, fica assistindo, e a gente está te vendo, tu pregando e tal, então fala da gente também. A minha mãe falando, aí eu vou fazer isso agora, né? Então, se a mãe estiver me ouvindo aí, não sei, bênção, lhe amo, mãe, glória a Deus, dona Rita Galdino da Silva Soares, e o seu Osmar Soares de Souza, meu pai, para ele não ficar também, né? A todos que estão nos acompanhando, em nome de Jesus. A nossa transmissão vai melhorar a cada dia, tá? Em nome de Jesus, ok? Glória a Deus. Já diz o pessoal da multimídia, né? Aí da mídia. Glória a Deus. Voltando aqui, então o que acontece? Em Cristo a nossa comunhão foi restaurada, passamos a caminhar com Ele. E quem está em comunhão com Cristo aí, querido? Quem está em comunhão? Lembre-se de uma coisa: nós fomos feitos à imagem e semelhança dele. Então, naturalmente, o que prova que eu tenho comunhão com Ele? O que prova que eu tenho comunhão com Deus é se eu penso no que Ele pensa, é se eu sinto o que Ele sente, é se eu faço ou sinto vontade de fazer o que Ele faz. Reflita no seu dia a dia se você faz isso, independentemente do seu trabalho, independentemente da sua bola, independentemente do seu hobby que você faz, do seu esporte que você faz e tudo mais, das viagens que nós fazemos. Deus não pode estar fora dessas coisas. Nós não dizemos assim para Deus: Deus dá licença porque agora eu vou trabalhar. Você faz isso? Deus dá licença porque agora eu vou viajar. O Jairo me ligou e disse: pastor, não estaremos no culto hoje, a gente vai viajar em família e tudo mais, vamos para tal lugar. Era a trabalho, mas também aproveitou, né? Vocês ligaram para Deus também? Deus, nós vamos dar um tempo aí, Senhor. Ele foi com vocês, ou vocês foram com Ele, né? Comunhão, ok? Nós não pedimos licença a Deus para fazer tal coisa, não. Nós estamos ligados. A Bíblia nos fala sobre Enoque. E andou Enoque com Deus 300 anos. E a Bíblia continua: e já não era mais Enoque, porque Deus o tomara para si. Enoque andou com Deus 300 anos e Deus arrebatou Enoque. Deus pegou Enoque para Ele, porque na verdade esse é o fim daquele que mantém a sua comunhão com Deus, é a eternidade com Ele. O fim daquele que mantém a sua comunhão com Deus é a eternidade com Ele. Então, eu quero ler com você aqui, em nome de Jesus. Vamos aí para Gênesis capítulo 3. Nós vamos ler aí o relato da queda. Gênesis capítulo 3, o relato da queda. Eu sei que você já conhece, mas a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Ela é viva, ou seja, ela não é igual ao dia de ontem, ela sempre se renova, ok? Então, sempre que você lê a palavra, mesmo que seja repetidas vezes, sempre vai ser diferente. Não que estar escrito outras palavras, não, mas a mesma palavra que você lê repetidas vezes, Deus vai mover algo diferente dentro de você. Deus faz nova todas as coisas. Então, a partir do versículo 1, vai dizer assim: ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: foi isto mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Respondeu a mulher à serpente: podemos comer do fruto das árvores do jardim. Mas Deus disse: não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, do contrário vocês morrerão. Isso foi a mulher dizendo para a serpente, a mulher conversando com a cobra. É certo isso, querido? É normal isso? Sim ou não? Não. Querido, os animais nunca falaram. Nunca, só quando Deus mandou a jumenta falar. O animal só fala quando Deus manda ele falar, certo? Mas aqui não foi Deus que mandou ele falar, não. Deus
deu uma direção para Eva, mas Eva não percebeu que o diabo estava ali. Ela não percebeu. Aí ela respondeu, conversando com a cobra e tal, que era o diabo. E aí o versículo 4, disse a serpente à mulher: certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão, e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Olha, querido, presta atenção. Antes, sempre antes de perdermos a comunhão com Deus, ou antes de quebrarmos a nossa comunhão com Deus, sempre vai haver um desejo contrário à vontade de Deus. Isso sempre vai acontecer. Ande sempre atento nos teus passos, nas tuas decisões, no que está diante de você todos os dias. Por quê? Presta atenção, comunhão é ter coisas em comum. Então eu tenho que fazer aquilo que Deus me mandou fazer, para que eu ande em concordância com Ele. Mas nesse momento aqui existia algo contrário dentro do coração de Eva, posto pela serpente, posto pelo diabo. Ou seja, um desejo de se tornar parecido com Deus. Não era da vontade de Deus isso para Eva, naquele momento, no que diz respeito à carne, no que diz respeito aos desejos da carne. Deus não queria aquilo. Então era contrário ao que Deus queria, mas era favorável ao que o diabo queria. Era favorável ao que o diabo queria. Porque é assim que acontece. Quando quebramos a comunhão com Deus, deixamos de ser parecidos com Deus e nos tornamos parecidos com quem está entendendo? Com quem? Com o diabo. Aquilo que a serpente, que era o diabo, estava falando para Eva fazer, era contrário ao que Deus queria, mas era o que o diabo queria. Não se engane. Sempre que você deixa de fazer a vontade de Deus, você faz a vontade do diabo. E aí você decide com quem você quer se parecer. Beleza, vamos lá. Versículo 6. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e, além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e o deu ao seu marido, ou seja, outra pessoa. Agora Adão caiu também na lábia do inimigo através de Eva, né? E o deu ao seu marido, que comeu também. E o resultado foi o quê? Versículo 7: os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus, então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Eles perceberam que estavam nus, os olhos deles se abriram. Se abriram para quê? Para o mundo. Se abriram para quê? Para os desejos da carne. Isso não era a vontade de Deus, mas era a vontade do diabo. E o homem aqui peca. Aqui a comunhão. Aqui, ó, nesse exato momento, pá, quebrou a comunhão. Nesse exato momento foi rachada aquela ligação. Quebrou a comunhão de Adão e Eva com Deus. Naquele momento. Versículo 8. Ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim, quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Aqui é a prova de que Deus passeava, Deus andava com o homem no jardim, ouvindo os passos de Deus no jardim. Olha só, quando nós temos comunhão com Deus, nós queremos é ver Ele, nós queremos é abraçar Ele, nós queremos é estar com Ele 24 horas. Porém, quando a comunhão é quebrada, nós não sentimos vontade de estar com Ele. O crente que está com a comunhão quebrada, e aqui a palavra não é para descrente, a palavra é para crente.
Quem é crente, diga aleluias. A palavra é para nós, para você que veio nessa noite, para você que nos ouve também, em nome de Jesus, pela internet. A palavra é para nós, crentes, para que vigiemos. O crente que tem a sua comunhão quebrada com Deus, ele se enfada de Deus. O culto para ele se torna um sacrifício às vezes. O culto para ele se torna mais uma obrigação. Qualquer coisa tira um crente com a comunhão quebrada. Qualquer coisa tira um crente do culto, quando ele está com a comunhão quebrada. Por quê? Porque quando a comunhão quebrou, os desejos dele começam a ser desejos contrários ao que está no coração de Deus. Por isso temos que ter cuidado. Temos que ter cuidado. Continuando, nosso tempo é curto. Ouvindo o 8, mais uma vez. Ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim, quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem, perguntando: onde está você? E ele respondeu: ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo. Presta atenção, outra coisa. Quando o crente quebra ou está com a sua comunhão quebrada com Deus, ele não fica à vontade na presença de Deus. Ele tem medo. E o medo nos faz fugir. O medo nos faz nos esconder. Tive medo. Valorize, cele, leve a sério a sua comunhão com Deus. Enquanto você tiver comunhão com Deus, você vai ser corajoso, não vai ter medo, porque Deus vai estar contigo. O verdadeiro amor lança fora todo medo, e Deus é o verdadeiro amor. Então, versículo 9: mas o Senhor Deus chamou o homem, perguntando: onde está você? E ele respondeu: ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu, por isso me escondi. E Deus perguntou: quem lhe disse que você estava nu? Você comeu do fruto da árvore da qual lhe proibi comer? Você comeu do fruto da árvore da qual lhe proibi comer? Que tem outra coisa, presta atenção, querido. Deus pergunta: você comeu do fruto da árvore que lhe proibi comer? Olha a expressão de Deus: você comeu do fruto da árvore que eu te proibi? Aqui, só abrindo parêntese, é o seguinte: existe uma onda hoje de direitos, de você fazer o que você quiser, porque você é livre. E esse negócio de igreja, esse negócio de pastor dizendo o que tem que fazer, o que não tem que fazer. Eu sou dono do meu nariz, eu faço o que eu quiser, eu viajo para onde eu quiser, eu não vou viver a vida inteira preso. Esse negócio de estar, é muito chato esse negócio de igreja. Tem hora para isso, tem hora para aquilo, o pastor fala isso, o meu líder fala isso e tal. Você é livre. Não existe essa vida que você tanto sonha, fazendo o que você bem quer. Quando você faz o que você bem quer, você faz o que o diabo quer. Porque o que o diabo quer é que você faça o que você quer fazer. Você está entendendo? Porque Deus aqui disse: olha, eu te proíbo de comer isso aqui. Eu te proíbo. Deus proibiu. Então ali tinha uma ordem: não coma. Essa questão de direções, de regras, sim, regras, sim. Existe uma modinha, às vezes até dentro da igreja, de algumas igrejas, desse negócio de religiosidade. Isso é religiosidade, regra aqui, regra ali. Meu amigo, tem que ter regras, tem que ter limites. Deus fez todo o jardim, plantou o jardim no Éden, mas impôs o quê? Limites. A verdadeira felicidade está numa vida com disciplina. A verdadeira felicidade está numa vida com regras. A verdadeira felicidade. Voltando para o texto, Deus pergunta: você comeu do fruto da árvore da qual lhe proibi comer?
O 12 agora, disse o homem: foi a mulher que me deste por companheira, que me deu do fruto da árvore e eu comi. O Senhor Deus perguntou então à mulher: o que foi que você fez? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Aí eu vou pular essa parte, ok? E aí nós vamos para o versículo 22. Não, eu vou ler todo. Eu não vou ler os outros 2 textos não, vou ler só isso aqui para nós terminar. É forte demais isso aqui. A comunhão foi quebrada, ok? A comunhão foi quebrada. Aí olha a consequência da comunhão. Vamos lá. Versículo 16. Versículo 16. A mulher, Deus declarou: multiplicarei grandemente o quê? O quê? O seu sofrimento na gravidez. Com sofrimento você dará à luz filhos. Querido, vamos ser inteligentes. Se Deus está dizendo: multiplicarei grandemente o teu sofrimento ao dar à luz. Quando você for dar à luz, você vai sofrer, você vai ter muitas dores quando você for dar à luz. Então, se Deus está dizendo: multiplicarei as tuas dores, é porque não era para ser tão doloroso, dolorido. Mas quem já teve filho com parto normal aí, as mães, parto normal, e aí? Dói? Aqui não tem nada a ver com vocês, mulheres, não estou dizendo que a culpa é de vocês, mas o que eu quero levar vocês a refletir é que quando a comunhão é quebrada, o ser humano passa a sofrer mais do que deveria sofrer. Mais do que deveria sofrer. E aí, continuando, versículo 17: e ao homem declarou: visto que você deu ouvidos à sua mulher e comeu do fruto da árvore da qual eu lhe ordenara que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Aí mais uma vez, com sofrimento você se alimentará dela todos os dias da sua vida. Com sofrimento. Ela lhe dará espinhos e ervas daninhas, e você terá que alimentar-se das plantas do campo. Com o suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra, visto que dela foi tirado, porque você é pó e ao pó voltará. Olha só, com o suor do seu rosto você comerá o seu pão. O que a gente entende aqui, querido? Que na comunhão de Adão e Eva com Deus, eles não precisariam plantar para colher. O fruto ia brotar. O alimento deles, eles não precisariam plantar, trabalhar para ter aquele alimento. Mas por causa do pecado, agora, Jean, tu vai ter que trabalhar agora. No sol quente, em cima dos telhados com ar-condicionado. Vai ficar mais torradinho, como tu tá torradinho, né? Presta atenção, querido. Alguns dizem assim: não sei o que do trabalho, né? Mas, querido, o trabalho é uma maldição. Você sabia disso? O trabalho é uma maldição, né? Não fique alegre, você que não gosta de trabalhar, não fique alegre. O seu Madruga aqui ouvindo isso, ele diz: eu sabia, por isso que eu não trabalho. Seu Madruga. Mas, querido, é tão tal que no céu não vai ter trabalho, nós não vamos precisar plantar para colher. Na verdade, para terminar, o sofrimento é decorrência do afastamento de Deus. O sofrimento é decorrência do afastamento de Deus, da quebra de comunhão. E aí, continuando, o versículo 20 agora. Versículo 20. Adão deu à sua mulher o nome de Eva, pois ela seria mãe de toda a humanidade. O Senhor Deus fez roupas de pele e com elas vestiu Adão e Eva, Adão e sua mulher. E o 22: então disse o Senhor Deus: agora o homem se tornou como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Não se deve, pois, permitir que ele tome também do fruto da árvore da vida e coma e viva para sempre. Por isso o Senhor Deus o mandou embora do jardim do Éden para cultivar o solo do qual fora tirado. Aí olha o que é triste. 24: depois de expulsar o homem,
depois de expulsar, Deus expulsou. Deus primeiro colocou o homem no jardim. Ele colocou o homem no jardim para morar lá. Depois ele expulsou. Gente, é muito triste isso. Expulsou, vai embora. Não, você não pode mais ficar aqui. Não, assim, a Bíblia não relata que Adão chorou. A Bíblia não relata que Eva chorou. Mas, se você for pensar ao pé da letra, meu Deus, eu creio que eles choraram. Eles sofreram muito. Eles passaram várias noites sem dormir. Pastor, mas Deus não abandonou eles. Tudo bem, Ele não abandonou, mas a comunhão estava quebrada. Deus os expulsou do jardim. Então, a comunhão foi quebrada. O pecado agora estava entranhado na carne do homem. Então, queridos, o nosso tempo está esgotado. O que eu quero deixar claro para você é o seguinte: analise a sua vida hoje. Como estão os teus impulsos dentro de você? Você deseja as coisas de Deus? Você deseja estar na casa de Deus? Pastor, eu estou aqui numa quarta-feira. Lógico que eu desejo, mas a palavra vale de alerta, de renovo para cada um de nós. Como estão os teus projetos de vida? A bênção que Deus tem colocado na tua vida tem te afastado de Deus? Alguns, quando são abençoados por Deus, eles começam a se afastar de Deus. Então, o afastamento, querido, vai diminuindo a intimidade. E a intimidade, quanto mais ela perde a força, mais você se distancia de tal pessoa que você era íntima. E a comunhão, ela vai ser quebrada aos poucos. No nosso caso com Deus não é diferente. Não deixe de ler a palavra. Não deixe de estar em comunhão, em oração. Não deixe de estar na igreja. Não deixe de se envolver nos ministérios da igreja, fazendo aquilo que Deus espera de você. Eu preguei isso quarta-feira passada. Você tem que estar inserido no corpo. Você é um membro do corpo de Cristo. Não existe vida de um dos membros do meu corpo fora desse corpo. Se arrancar a minha mão e não for colocada logo, ela vai apodrecer, ela não vai sobreviver. Assim também é o cristão sem a comunhão com Deus. Ele vai morrer. Não se engane, querido. Não se engane. Vou terminar Hebreus 12, versículos 14, versículo 15. Hebreus 12, versículos 14, versículo 15. Olha só o que diz aí: busquem a paz com todos e a santificação, sem a qual, ou seja, sem santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Sem uma vida santificada ninguém verá o Senhor no final. Preste atenção. E andou Enoque com Deus, e já não era mais Enoque, porque Deus o tomara para si. O final da vida de Enoque, de comunhão com Deus, foi a eternidade com Deus. Ok? Então, o que me mantém andando com Deus? O que me mantém em comunhão com Deus? A santidade. A santidade. O afastamento do mundo e a aproximação de Deus. Sempre que eu me afasto do mundo e me aproximo de Deus, eu me torno santo. E eu passo a andar com Ele a cada dia, a cada dia, a cada dia. E no final, a minha moradia eterna é com Ele, para sempre no céu. Então, zele pela sua santidade. É a sua santidade que te mantém perto de Deus. E a tua proximidade de Deus gera comunhão. Comunhão, intimidade, comunhão. Passa bem para o versículo 15. Tomem cuidado para que ninguém se afaste da graça de Deus. Tem a versão ARA aí, a ARA, A-R-A, bota bem aí. Atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus. Separando-se da graça de Deus. Não é a ARA essa aí. Essa aí é a R-A só. Mas tudo bem, tá? Então, tenham cuidado.
A versão da ARA é que ninguém se exclua da graça. Que ninguém se exclua da graça. Ou seja, se excluir da graça é se excluir de Deus, é se excluir daquilo que Ele fez para me atrair, para me aproximar dEle. Então, querido, se você está com a sua comunhão quebrada com Deus, se aproxime dEle através do arrependimento. Volte para Ele. Lembra de onde caíste, antes que seja tarde demais. Se você não está orando com prazer, lendo a Bíblia com prazer, vindo para a igreja com prazer, participando da igreja com prazer, tenha cuidado. Pode ser um sinal de que ou tua comunhão está quebrada, ou ela está rachada, por um triz de ser quebrada. Cuidado para que você não caia, porque uma vez caído, para se levantar é muito difícil. Já dizia um desviado, há vários anos atrás, para mim, lá no Banco do Brasil: pastor, se eu soubesse que era tão difícil voltar para o Senhor, para a igreja, eu nunca tinha me desviado. Eu tinha feito de tudo para não me desviar. Porque, pastor, tudo que eu mais quero, o meu maior sonho é voltar a ser como eu era antes, apaixonado por Deus na igreja. Mas o mundo que eu vivo hoje me impede. Eu sei que não é impossível para Ele, mas Ele está abrindo o coração comigo. Querido, cuidado. Uma vez que o fogo apaga, meu amigo, vá acender o fogo de novo, meu amigo. Uma vez que o fogo está aceso e um balde de água é jogado ali, bota fogo de novo para tu ver ali. É muito difícil, querido. Tenha muito cuidado. Não deixe que a sua comunhão com Deus seja quebrada. Amém? Aplauda o Senhor em nome de Jesus. Aleluia. Se coloque de pé nessa hora. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu queria que você colocasse uma de suas mãos no seu coração. Nós vamos orar nessa hora e a sua oração vai ser de reflexão. Algo pessoal, você e Deus. Algo pessoal, você e Deus.